mim e faz o impossível acontecer. Se estou fraco, me levar, não me abandonará. Maravilhoso e santo e poderoso Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus, minha família. Uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Pode tomar os seus lugares, podem se assentar. Aleluia, glória a Deus. Vou estar compartilhando uma palavra com vocês nessa noite. E o tema é maná. O que é isso? É o que nós vamos ver nessa noite. Gente, para nós começar, gostaria aí que quem tem Bíblia, abrisse as suas Bíblias em Êxodo, capítulo 16, versículo 14. Nós vamos ler o 14 e o 15. Versículo 14. 14 diz assim: depois que o orvalho secou, focos finos, semelhante à geada, estavam sobre a superfície do deserto. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros: o que é isso? Pois não sabiam do que se tratava. Disse-lhes Moisés: Este é o pão que o Senhor deu a vocês para vocês comerem. Esse versículo se encontra logo após a saída do Egito, e eles estavam entre o Egito e o Sinai. Eles estavam num período de transição entre um passado de escravidão e um futuro próspero e abençoado na terra prometida. Era um período de transição na vida deles. E naquele tempo, como eles tinham vindo do Egito e lá eles eram escravos, a mentalidade deles até então era uma mentalidade de escravos. Não era uma mentalidade de guerreiros, não era uma mentalidade de profetas, mas eram escravos recém-saídos do Egito. E eles estavam a caminho de Canaã, a caminho da terra prometida. Eles não saíram do Egito para vagar no deserto, eles não saíram do Egito para ir para qualquer lugar, mas para um lugar específico, um propósito específico. Da mesma forma como o Senhor nos resgatou das trevas para uma vida específica, para um propósito específico para nossas vidas. E ali então, eles se encontravam no deserto. E como vocês sabem, no deserto é quente, não tem como plantar ali direito, não tem mercado, não tem muito sustento. Eles estavam ali no meio do nada, dependendo 100% do Senhor. Era uma situação desagradável, era uma situação ruim. E na nossa vida, existem desertos na nossa vida. Aquele deserto era um mal necessário para eles. Para chegar até o propósito, tinha que passar pelo deserto. E nas áreas da nossa vida, também existem desertos que servem para nos preparar para aquilo que o Senhor tem para nós, que servem para preparar para o propósito de Deus para nós, para nos fortalecer, preparar o nosso caráter e tratar em nós áreas que Deus deseja preparar. O mesmo acontece muitas vezes com amizades que resistem a conflitos, a problemas, a dificuldades, a dias maus, elas tornam amizades mais fortes. Da mesma forma, relacionamentos. Da mesma forma, empreendedores que sobrevivem a uma crise financeira, por exemplo, eles saem dali mais fortes. Da mesma forma, uma pessoa que tem uma vida financeira. Existem desertos em todas as áreas da nossa vida, mas eles têm um propósito. Eles não estão ali apenas para ocupar tempo, mas tem um propósito. E em toda a Bíblia, deserto ele normalmente vai ser um lugar de provação. Nós temos também um lugar de tentação. Jesus no deserto foi tentado. Sabe, no deserto também é um lugar de preparação. Sabe, Moisés, ele era o príncipe ali do Egito ali, vivia, né, aquela vida top dele. Houve um momento da vida dele em que ele teve que fugir para o deserto. Ele tentou libertar o povo do jeito dele, matou um egípcio, fugiu. E aí ele ficou 40 anos escondido lá no deserto, vivendo uma vida completamente diferente da dele. E aí quando Deus chama ele, ele já não é mais o mesmo príncipe do Egito. Ele já não é mais aquele cara confiante. Ele fala: Deus, mas mal sei falar. Aí Deus diz: não, mas é tu que eu estou chamando. Sabe, o deserto mudou ele. Preparou o coração dele, preparou a humildade dele para aquilo que Deus tinha para a vida dele.
E na nossa vida tem incontáveis desertos, mas todos com um propósito, todos para o nosso crescimento. Sabe, no deserto é o lugar também onde as nossas fontes, elas se acabam. No deserto é onde tudo que é humano se acaba, para aquilo que é divino apareça. É aquele momento que você olha assim, eu não sei o que fazer, ou não tenho uma saída financeira, ou não sei o que eu vou fazer com a minha carreira. Sabe, é o espaço onde Deus ele pode agir. É o espaço onde nós olhamos para o céu e diz, Deus, é hora do milagre. Sabe? E também nessa história nós temos a figura de Moisés. Moisés ali, ele é o intermediador entre o povo e Deus. Sabemos que hoje a gente não tem um intermediador entre nós e Deus. Deus fala conosco diretamente. Mas sabe, naquela situação de deserto, Deus tinha uma palavra para eles. Havia uma voz de Deus para eles. E da mesma forma nós hoje, para todo o deserto, Deus sempre vai ter uma provisão. Deus sempre vai ter uma palavra. Sempre vai ter uma direção dele. Muito comum, que nem, se vocês for ver nos capítulos anteriores, a gente vê que o povo começa a murmurar que não tinha o que comer. Não tinha o que comer, não tinha o que comer. Começaram a reclamar ali. E Moisés vai a Deus. E Deus traz essa direção para ele. Sabe, no deserto, os imaturos normalmente procuram uma provisão, alguma coisa ali que resolva para eles. Mas nós, como somos homens da fé, pessoas espirituais, pessoas de Deus, nós vamos a Deus buscar uma direção, porque a direção de Deus é a nossa provisão. A direção de Deus é aquilo que nós precisamos. Sabe, no dia mal, no dia do problema, no dia que a tua célula não está do jeito que tu quer, a tua vida financeira ou a tua casa, a nossa postura necessariamente não deve ser a de que Deus resolva aquilo do nada. Mas Deus, qual é a tua direção para mim nesse deserto? Qual é a tua direção para mim nessa situação? Qual é a tua direção para mim na minha carreira? Qual é a tua direção para mim na minha casa? No meu relacionamento familiar, na minha vida pessoal, nos meus estudos? Sabe, uma direção de Deus é o que nós precisamos. Eu não sei como é que você chegou aqui hoje. Eu não sei quais é as áreas da tua vida que tu quer avançar, que tu quer progredir, ou as áreas que está com problema, que hoje está ruim. Mas sabe, eu quero dizer para você que Deus, ele tem uma direção para você. Ele tem uma direção para você, e essa direção é o caminho aberto no meio das águas para você passar. Sabe, tem vezes que Deus ele não vai tirar o problema, mas ele vai te dar uma direção para tu passar por ele, para tu sobreviver a ele, e aquilo ali não te destruir. Nós temos então um terceiro elemento, que é o problema da fome, que é uma necessidade humana que todos temos, e ali eles também tinham uma necessidade honesta. Eles não estavam ali se fazendo ali que queriam alguma coisa por mal, era uma necessidade honesta. Sabe, na nossa vida existem necessidades reais, necessidades que nos atrapalham, que são necessidades verdadeiras. Sabe, muitas vezes a busca por saciar alguma fome no nosso coração, nós buscamos, pensamos, quando eu tiver dinheiro, aí eu vou estar em paz, aí eu vou estar tranquilo. Outras vezes pensamos, quando eu tiver uma namorada ou quando eu tiver casado, aí sim eu vou poder descansar. Outros pensam, não, quando eu não tiver nenhum problema, não tiver nenhuma confusão, aí eu vou estar tranquilo. Mas sabe, eu quero dizer para vocês que todas essas coisas são boas, mas elas não são capazes de saciar a nossa alma, não são capazes de saciar a nossa fome. Sabe, enquanto nós continuarmos nos alimentando disso, achando que isso é o centro, sempre teremos fome novamente. Porque a verdadeira paz, ela não está numa noite de descanso, no fundo musical, eu sentado numa cadeira de balanço. Não, a verdadeira paz está em Cristo Jesus. Está em estarmos aonde o Senhor quer que nós estivermos, fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Sabe? E esse é o verdadeiro sustento para a nossa fome. Essa é a resposta, sabe? Para a nossa fome. E por fim, essa passagem ela mostra o coração de Deus. Isso aqui serve como pano de fundo daquilo que nós vamos compartilhar nessa noite. Mas antes de eu falar do que eu queria falar, eu quero dizer que essa passagem demonstra o coração de Deus, porque as escrituras revelam o próprio Deus. Mostra que Deus, ele é um Deus presente. Mostra que Deus é um Deus que vê. Sabe, talvez você tenha algum problema pessoal ou alguma luta que talvez você pense, não, ninguém está me vendo, ninguém está percebendo isso aí. Mas sabe, Deus ele está vendo. Deus ele vê a tua luta, ele vê a tua intimidade, ele sabe o que passa na tua mente. Às vezes a nossa luta não é financeira, não é algo externo, mas é a nossa mente. Sabe, decisões que temos que tomar, ou coisas que estão nos incomodando, porque às vezes está tudo certo, mas parece que tem uma coisa errada. A gente olha assim, mas está tudo certo ao redor, mas aqui dentro tem uma coisa errada. Mas Deus é o Deus que vê. E antes de a gente continuar,
tem o outro elemento, né, que vai servir para nossa palavra de hoje, que é o elemento do maná. O maná, a palavra maná significa o que é isso, ou quem é esse. O nome ficou a pergunta, porque eles não entenderam muito bem o que era aquilo. Da mesma forma, como que a provisão de Deus na nossa vida, às vezes nós não entendemos. Às vezes Deus fala conosco, mas nós não ouvimos. Às vezes Ele abre uma porta, a gente vira as costas e vai para outra. Às vezes Ele fecha uma porta e a gente tenta passar por ela. Às vezes não entendemos, porque nos falta discernimento, nos falta saber. E às vezes também nós não obedecemos porque não entendemos. Sabe, aquilo ali que eles não entenderam o que era, que eles falaram, o que é isso? A direção de Deus foi, se alimenta disso. Isso aqui vai ser a tua provisão. Isso aqui vai ser o teu sustento. Sabe, eles poderiam pensar assim, não entendi, eu não vou nessa, né? Eu não vou ir nessa. Às vezes Deus dá uma direção para nós. Uma direção de a gente fazer algum curso, ou uma direção de a gente empreender, ou a direção de a gente falar alguma coisa com alguém, ou falar de Jesus para alguém. Às vezes Deus fala, mas a gente talvez não vai, como é que eu vou falar? Ou será que vai dar certo? E às vezes a gente não entende muito bem, e não fazemos. É que nem quando Deus manda a gente ofertar, e a gente pensa, mas será que é Deus falando? Ou será que vai faltar? Mas sabe, entender as coisas de Deus não é um requisito para você obedecer. Tem coisas que diante de Deus só vai exigir nós confiarmos nele. Deus está esperando você confiar nele. Entende? Então, até mesmo na célula, às vezes você tem um líder que você não entende o seu líder. Você não entende, mas é a provisão de Deus para a sua vida. Às vezes, sabe, você está na sua rede, você quer ir, tem o seu discipulador, e você não entende. Às vezes você tem o seu trabalho, e tu olha, mas que trabalho é esse que eu estou trabalhando? Mas é a provisão de Deus para aquele momento. Sabe, é através daquilo ali que Deus vai te sustentar, que Deus vai te abençoar. Sabe, e aquele maná representava o novo de Deus para eles. E o novo de Deus na nossa vida, normalmente, vai parecer estranho. Porque é tudo muito novo. É Deus nos surpreendendo. Sabe, aquele maná era a resposta dos pedidos deles. Só que eles não reconheciam. Sabe, muitas vezes a gente pede uma coisa para Deus, mas Deus manda outra. Mas essa outra é a resposta para aquele nosso pedido, sabe? Às vezes, é que nem eu falei antes do anseio. A pessoa que está buscando, por exemplo, por amor incondicional, vai no mundo, vai na festa, arruma uma namorada, aí se frustra, mas os meus amigos vão me amar de verdade. Aí vai na volta dos amigos, aí algum amigo decepciona mesmo, mas ou minha família vai me amar de verdade. Aí em algum momento o familiar falha, porque é falho. E ele está procurando um amor incondicional. Mas aí vem no encontro com Deus, tem uma experiência com Deus e encontra um amor verdadeiro. E aí ele fala, era isso que eu estava procurando. Ele tinha uma fome, ele estava buscando, mas estava buscando no lugar errado. Sabe, às vezes o nosso desejo, o nosso anseio, a gente está buscando no lugar errado. É que nem, por exemplo, que a gente vai na UPA para alguém nos atender e dizer o que a gente tem. Ou para pegar e, eu acho que eu tenho que tomar um Buscopan. E aí se medicar de maneira errada. Sabe, Deus, Ele revela a nós a verdade. Deus, Ele dá a direção que a gente precisa, sabe? Por isso nós vamos a Deus no dia mau, nós vamos a Deus no deserto. Quando as coisas fora de mim estão estranhas, mas as coisas dentro de mim, sabe? Então, é o novo de Deus, a provisão de Deus. Deus, Ele tem uma direção para todas as áreas da nossa vida, célula, carreira, ministério. E agora então, esses elementos estão situados, Moisés, o maná, o deserto. Eu gostaria de compartilhar 3 coisas com vocês, que nós aprendemos com essa passagem. 3 coisas. A primeira delas é que o maná, ele é a provisão de Deus para a nossa transformação. Para a nossa transformação. Quem tem Bíblia, abra suas Bíblias em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 16. Capítulo 8, versículo 16. Nós vamos ler até o 18. Muito bom. 8:16. Diz assim: e os sustentou no deserto com o maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. 17. Não digam, pois, em seu coração,
a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele quem dá a vocês a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Sabe, essa geração aqui, houve uma geração que cresceu no deserto, da mesma forma como houve uma geração que cresceu no Egito. Depois que eles foram para o deserto, teve o maná, eles passaram 40 anos no deserto, sendo sustentados pelo maná. E ali uma geração cresceu, se alimentando daquilo ali. E essa geração, que é a geração de Josué e Caleb, essa geração foi a geração que conquistou a terra prometida. Essa geração foi a geração que venceu, que conquistou a terra que manava leite e mel, a promessa. Mas sabe, foi o maná que fortaleceu eles para essa conquista. Sabe, o maná é a provisão de Deus para a nossa transformação. Muitas vezes nós queremos Canaã, queremos a terra prometida, queremos a vida abençoada financeiramente, queremos um ministério abençoado na nossa célula, queremos uma vida com Deus abençoada, poderosa, cheia de frutos. Muitas vezes queremos tudo isso, e isso é bom, isso é honesto. Mas Deus é um Deus de processos. Deus é um Deus que Ele vai trabalhando em nós. Sabe, quem quer matar gigantes, quem quer derrubar gigantes, primeiro precisa aprender a coletar flocos do chão. Precisa se alimentar do maná. E sabe, Deus, Ele quer te transformar. Para quando chegar lá na luta que precisa ser feita, quando chegar no propósito, para quando chegar no lugar onde Ele preparou para ti, tu esteja capacitado. Talvez hoje, o trabalho que tu tá não é o trabalho que tu queria. Mas sabe, talvez não, esse aqui não é o meu lugar. Mas Deus, Ele está te preparando. Esse tempo de transição entre a realidade que tu tá e a realidade que Deus tem para ti, a realidade que é o teu propósito, é o período de transformação. E quem rejeita a transformação, quem rejeita o maná, acaba morrendo no deserto, ou acaba chegando lá e não está preparado. Está me entendendo? E Deus é bom. Deus é bom porque essa provisão é transformação. Num olhar simples, a provisão é alguma coisa, mas se você for olhar um olhar aprofundado, a provisão, ela é o processo da formação. Deus está te formando. Deus está te formando para cumprir o propósito que Ele escolheu para a tua vida. O maná fortalecia eles, empurrava eles para mais perto do propósito, preparava eles para quando chegasse lá, eles pudessem vencer. E a Bíblia toda, ela comenta bastante sobre comida. No Jardim do Éden, por exemplo, o homem caiu porque comeu errado, comeu do fruto que não devia. Mas sabe, no deserto havia o maná. Sabe, na eternidade teremos um grande banquete. E agora eu gostaria de falar de um outro alimento que o maná ele faz referência. Gostaria que vocês abrissem suas Bíblias em João, capítulo 6, versículo 48. Outro momento que a Bíblia fala sobre alimento. João 6, versículo 48. E aqui, João 6, 48. Jesus dizendo, é Jesus falando, minha família. Jesus fala assim, peraí, vamos ler até o 48, até o 51 nós vamos ler. Jesus fala, eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram do maná do deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Jesus, Ele é o pão da vida. Assim como o maná sustentou o povo de Israel no deserto, o Senhor nos sustenta hoje. Assim como comer do maná fortaleceu o povo para cumprir a promessa, se alimentar de Cristo vai nos fortalecer para cumprir o propósito. Sabe, como é que eu me alimento de Cristo? Me relacionando com Ele, me alimentando da palavra, sabe, tirando tempo com Deus. Talvez você possa dizer, mas eu não entendo os versículos da Bíblia, eu leio ali, mas eu não entendo isso aqui. Assim como o maná eles não entendiam, mas Deus mandou eles se alimentarem daquilo ali, e aquilo fortaleceu eles. Sabe, se alimente das Escrituras, ainda que no primeiro momento você não entenda, mas você está sendo fortalecido. Sabe, todas as vezes que compartilhamos na célula da palavra, ou um testemunho, ou oramos, a gente não está só falando ali algum conteúdo, não, nós estamos compartilhando Cristo ali. Cristo está sendo compartilhado. Cada vez numa roda de amigos tomando chimarrão, a gente começa a falar daquilo que está aprendendo da parte de Deus. Estamos compartilhando Cristo ali, compartilhando o maná.
Sabe, esse alimento que é o que nos prepara para a promessa. Esse alimento que nos separa de sermos pessoas fracas espiritualmente ou pessoas fortes, pessoas vencedoras. Sabe, antes de Canaã tem um processo. Antes de alcançar um sucesso na tua vida financeira, tem um processo. Antes de ter o sucesso de uma célula, tem um processo. Mas passa de nós nos alimentarmos de Cristo. Essa é a nossa escola, onde Ele nos forma, onde Ele trabalha no nosso coração. Sabe? E isso também trabalha o nosso coração também, no molde do nosso caráter. Essa é a primeira coisa. O maná é a provisão de Deus para a nossa transformação. Segundo, o maná, ele é a provisão de Deus também para o nosso sustento. Para o nosso sustento. Um detalhe que eu esqueci sobre a transformação: às vezes a gente está com um problema, com uma luta, ou com um deserto, uma escassez, a gente está pedindo para Deus uma direção, um milagre, né? Mas Deus, Ele vai trabalhar para transformar em nós, para que nós possamos superar aquilo ali, para que nós possamos vencer aquilo ali. Só para fechar esse ponto, tá? Às vezes tem uma direção e Ele nos transforma. Agora no maná é a provisão de Deus para o nosso sustento. Aquele povo passou 40 anos no deserto. Foi uma vida. E aquilo ali sustentou eles naquela caminhada. E a vida cristã, ela é sustentada pelo nosso relacionamento com Deus, pelo nosso se alimentar de Cristo. Não só todo domingo, não só no domingo e na semana, e uma vez na semana ali na célula, mas todos os dias. Todos os dias você tirar um tempo com Deus, você parar para se alimentar da palavra, para se alimentar da presença de Deus, tirar um tempo com Ele, todos os dias. Nosso relacionamento com Deus não deve ser esporádico. Ele não quer só te visitar. Muitas vezes a gente quer só uma visitação de Deus, uma coisa assim, resolver meu problema e vou embora e toco minha vida. Não, mas Deus, Ele quer um relacionamento contigo. Ele quer se relacionar contigo. O mesmo Deus que fala no domingo, que fala na célula, Ele quer falar contigo na segunda. Ele fala aqui na igreja, Ele quer falar lá na empresa. Sabe, Ele quer se relacionar contigo. E voltando ali para o maná, ele tem algumas propriedades que demonstram como deve ser o nosso relacionamento com Deus. Se a gente voltar ali para Êxodo 16, no versículo 21. Vocês estão entendendo? Aleluia. Êxodo 16, 21. Quem achou diz amém. Maravilha. Diz assim: cada manhã todos recolhiam o quanto precisavam, pois quando o sol esquentava, aquilo se derretia. Ali diz que todas as manhãs eles saíam para recolher. Primeiramente, Deus, na sua soberana vontade, enviava o maná para eles. No segundo momento, eles tinham que escolher se eles iam lá pegar o maná ou não. A Bíblia fala que quando o sol subia, aquilo ali se derretia, se desfazia. Era para pegar na manhã. Da mesma forma, nossa relação com Deus, há uma tensão entre a suprema vontade de Deus e a nossa vontade. Deus, Ele não pode ir lá e fazer tu comer à força, mas é você que vai e busca, você que vai e escolhe. E ali diz que era pela manhã, nos fala de uma prioridade. Antes do sol subir, fala, primeira coisa do dia. Sabe, todos os dias, Deus tem provisão para você. Deus não dá provisão para a semana, Deus dá provisão todos os dias, para aquele dia, para aquele momento, para aquela luta. Sabe, você que acorda cedo, você que trabalha, quando você acorda, antes do teu chefe pedir algo de ti, antes da tua casa pedir algo de ti, antes da tua família precisa pedir algo de ti, Deus tem algo que Ele quer te dar. Ele quer fortalecer a tua fé, Ele quer te dar esperança, quer te dar unção, para que tu possa escolher com sabedoria. Sabe, Ele tem um sustento para a tua vida, todos os dias. Não é só uma vez na semana, mas é todos os dias. E Ele tem para aquele dia, para que naquele dia não falte fé, para que a tentação daquele dia, você tenha força para vencer, para a luta daquele dia, você possa vencer. Todos os dias, é diário, é cedo, é prioridade. Sabe, o conselho que eu dou para vocês nessa noite é decidir buscar o Senhor todos os dias, é decidir colocar Ele como prioridade. Às vezes, quando acaba deixando as coisas para fazer à noite, acaba tendo imprevistos, ou o cara chega cansado do serviço,
ou tem que fazer alguma coisa, tem que botar gasolina, tem que comprar alguma coisa, uma visita, e aí acaba se esvaindo, fica sem vontade de fazer aquilo ali. Por isso que o aconselhável é você buscar o Senhor todas as manhãs, porque é a primeira coisa do dia. Pode dar qualquer imprevisto, mas a primeira coisa do dia está garantida, que é o meu relacionamento com o Senhor. Sabe, eu não sou o pão da vida, o pastor não é o pão da vida, o seu líder não é o pão da vida. O pão da vida é Cristo, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos alimenta. E se você não tiver um relacionamento com Ele, sabe, você vai ser como uma pessoa que come 2 vezes por semana. Você vai depender dos outros, vai achar que o outro é o teu alimento, vai achar que a tua resposta é o teu líder, ou o teu pastor, ou outra pessoa. Tá me entendendo? Tá ligado? Aleluia, glória a Deus. E da mesma forma você, líder, você também não é o pão da vida. Não é você que transforma a pessoa, não é você que muda a vida da pessoa. Não, é você que tem o pão. Nós somos chamados a compartilhar o pão, e o pão vai transformar, e o pão vai fortalecer. Você na sua casa, como sacerdote do lar, sabe, você deve compartilhar o pão da vida com a sua família. Como assim? Orar com a sua família, sabe, falar da palavra. Você é um ministro ali, sabe, você tem a sua família. Você não deve deixar, o líder ministra na vida do meu filho, da minha esposa, o pastor. Não, você está ali, compartilha. Você mulher também, se é uma mulher de Deus, compartilha da fé na tua casa. Sabe, não deixe isso aqui ser só aqui, só no culto, só na célula, mas a família, o pão diariamente sendo compartilhado, porque o pão fortalece o fraco. Lá na célula, por exemplo, é um ambiente onde é compartilhada a vida. Lá o fraco é fortalecido na fé. Lá aquele que está sem esperança, ou o faminto que está com um anseio no coração, ele não sabe o que é, lá ele encontra, porque o pão é compartilhado. Sabe, essa provisão de Deus, essa direção de Deus, sabe, muitas vezes ela é simples, que nem o maná. Era algo simples, quando o sol subia se derretia, eram como pequenos flocos no chão, sabe, era algo simples. Sabe, às vezes a gente espera algo grandioso de Deus, espera uma visão cinematográfica, espera algo que Deus venha falar de voz audível, um arrepio, um tremelique, algo sobrenatural. Mas Deus, Ele vem muitas vezes de maneira simples, uma conversa, às vezes nem é com o seu líder, mas com o seu amigo, uma conversa que muda todo o rumo da sua vida, ou na conversa tu vai olhar, tá aqui a direção que eu precisava. Às vezes é uma ideia, e isso é aplicável em todas as áreas da nossa vida. Sabe, talvez na sua vida financeira, tô fechado aqui, não tenho dinheiro para pagar as contas. Talvez uma conversa com alguém, Deus vai estar usando essa pessoa, o irmão da fé, ou o seu líder, para te dar uma ideia. Só que daí, se você não tiver olhos para ver, vai olhar assim, só uma ideia, não é Deus falando, só, que ideia legal, fera, show. Tá me entendendo? Mas quem tem olhos espirituais, olha, tá aqui a provisão, tá aqui a direção que eu precisava. Sabe, é por isso que nós compartilhamos da palavra aqui, sabe? Às vezes, Deus não vai falar contigo num culto aqui de uma palavra de 40 minutos. Deus vai falar na tua célula, num compartilhamento de 15 minutos. Vai estar os irmãos compartilhando ali. Opa, isso aqui é o que eu precisava ouvir. Está aqui a direção que eu precisava. Sabe, às vezes não vai ser uma oração poderosa do pastor ou do obreiro, mas vai ser lá na cadeira da bênção. Ou algum irmão vai te visitar, fazer uma oração antes de ir embora. Sabe, Deus, Ele age no simples. E se negligenciarmos o simples, sabe, certamente negligenciaremos o muito também. Sabe, isso não é fiel nas pequenas direções que Deus dá. Sabe, não tem por que Ele mandar grandes direções. Sabe, Deus, Ele é bom. Deus, Ele é fiel. Sabe, alguns ali poderiam olhar para Giá e dizer, não, mas isso aqui não é o que eu preciso de outra coisa. Mas estava ali diante dos olhos deles. Enquanto alguns viam só flocos no chão, outros viram, aqui está a provisão. É isso aqui que eu preciso. Sabe, eu não sei o que tem pedido para Deus. Essa é uma boa pergunta. O que você tem pedido para Deus? E aí tem outra pergunta. O que Deus tem te dado? O que Deus tem colocado diante de você? Sabe, talvez aquilo que nós procuramos, aquilo que nós mais procuramos, ansiamos, talvez vai estar diante de nós. Nós só não estamos vendo. Betinho falou isso para mim, nunca mais esqueci. Tá entendendo? Sabe, às vezes numa conversa vai estar ali a direção de Deus. Por isso, esteja atento à voz de Deus. Sabe, tô com problema, Deus, me dá uma direção.
mas sai daquela oração como crendo que Deus ouviu e que Ele vai te dar uma direção. Continuando. Então, antes de Canaã, tem um período de sustento, que Deus ele vai te sustentar. Outro aspecto também é que o maná, ele apodrecia se tu guardava de um dia para o outro. Ele dava bicho, ele estragava. Muito bacana que isso mostra que a provisão de ontem não vai te sustentar hoje. O método de ontem não necessariamente pode não funcionar hoje. O que te trouxe até aqui não vai te levar até o lugar onde Deus quer te deixar. Sabe, o que te sustentou ontem te trouxe até aqui. Mas Deus tem uma direção nova, Deus tem uma unção nova, Deus tem uma capacitação nova para te levar adiante, para te levar a avançar, para levar a tua célula a crescer, para levar o teu trabalho a avançar, para levar a tua carreira para frente. Deus tem uma direção, Deus tem uma provisão. Muitas das vezes nos engessamos no método, nos engessamos no jeito que nós estávamos fazendo. É isso aqui e vai. Mas Deus tem algo novo. Esteja aberto para o novo de Deus. Sabe, Deus tem algo novo para você nessa noite. Deus tem uma direção, mas aquele que precisa ser fortalecido, Deus ele vai fortalecer você nessa noite. Aquele que precisa fé, vai ter fé também. Tá me entendendo? Então ele apodrecia, e era muito bacana porque havia um mandamento de não guardar para outro dia. Mas muitos, a Bíblia comenta que alguns guardaram e vinham apodrecendo, sabe? Dá para entender o porquê que eles guardaram, porque, poxa, veio hoje, mas eu não sei se vai vir amanhã, então eu vou guardar. Por medo, desobedeceram. Muitos de nós, muitas vezes, quantas vezes por medo desobedecemos a Deus? Deus manda, perdoa o irmão, vai lá e perdoa, mas por medo de parecer fraco, a gente, não vou. Quantas vezes Deus manda a gente ofertar e por medo de faltar a gente não oferta? Quantas vezes Deus manda a gente fazer um curso, vai lá e faz um curso, vai por medo, vai que faltar tempo para mim, eu tenho muita coisa aqui, vai que dá errado. Desobedece. Quantas vezes Deus dá uma ideia para nós, nosso empreendimento, vai por aqui, ou começa a empreender, mas por medo não faz. Por medo muitas vezes guardamos o maná. E para nosso e o incrível que parece é que diante das nossas mãos nós vemos ele apodrecer. Às vezes Deus te dá uma direção para a tua célula, mas por medo, não, vou fazer do jeito que estava fazendo antes. Sabe? E diante das nossas mãos a gente vê o negócio se atrapalhando. Às vezes a nossa célula, às vezes a nossa vida financeira, às vezes a nossa vida sentimental, os nossos relacionamentos. Sabe? E é muito legal que, ainda que a gente faça isso, Deus é bom e manda o maná no outro dia. Sabe? Talvez em alguma área da tua vida tu está vendo a provisão de ontem apodrecer na tua mão. Talvez em alguma área da tua vida tu está vendo que tá dando errado, eu escolhi errado. Talvez em alguma área da tua vida tu está vendo aquilo que dava certo, está dando errado. Sabe? Deus tem uma provisão nova. Talvez em alguma área da tua vida está faltando fé. A mesma fé do começo da caminhada cristã não sustenta mais. Deus tem uma nova medida de fé para você nessa noite. Deus tem graça para você. Sabe? Deus tem provisão. Ele é fiel, Ele é justo. Sabe? E nós temos esse livre-arbítrio. Eu não sei quanto tempo eu tenho uma imagem lá na nossa visão. Não, mas Deus, Ele é fiel. Ele é fiel, por isso buscar o Senhor todos os dias. Uma direção, uma medida de fé, fortalecer, sabe? Ele é bom, Ele é fiel. E às vezes, Deus, Ele faz com que um método não funcione. Para quê? Para que a gente não dependa do método, mas dependa dEle. Deus permite algumas mudanças na nossa vida. Estava indo tudo normal até que, opa, tem alguma coisa errada. Não sou eu. Sabe, é para nós se voltarmos para Ele, nos rendermos a Ele. Sabe, às vezes algum método ou jeito que eu faço, às vezes é um ídolo no meu coração. Se eu fizer isso vai dar certo, é o meu jeito. Mas Deus, Ele permite que esse jeito dê errado, para que a gente perceba, opa, não sou eu. Entende? Eu estava conversando com o Diego há um tempo atrás sobre a jactância, né? Tipo, a gente faz uma coisa dar certo, e a gente pensa, não fui eu. Mas Deus, Ele permite a gente, às vezes, quebrar a cara, sabe? Para nos rendermos a Ele, sabe? Se você pensar que o teu trabalho é a tua fonte, se tu pensar que o teu jeito é a fonte de paz na tua casa, que a tua sagacidade é o segredo das tuas relações para tu conseguir alcançar as pessoas, sabe? Tudo isso pode se tornar um ídolo. Mas Deus permite que essas coisas falhem, sabe? Para você se voltar para Ele e depender dEle. Ele te joga para o deserto, para quê? Para te ensinar.
a depender dele, para te ensinar a olhar para cima, sabe? Terceiro ponto, o maná, ele é a provisão de Deus para a nossa prosperidade. Deuteronômio capítulo 8, versículo 16, vamos para lá. Deuteronômio 8:16 novamente. Diz assim, Deuteronômio 8:16 até o 18. Eu vou ler de novo, eu já li isso de novo, mas eu vou ler de novo. E o sustentou no deserto com o maná que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele quem dá a vocês a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Sabe, foi o maná que sustentou eles, que fortaleceu eles e capacitou eles para eles prosperarem, para eles cumprirem o propósito deles. Sabe, falando sobre direção de Deus, às vezes, certamente, é uma direção de Deus que vai nos levar para o caminho da prosperidade. Talvez Deus já está colocando algo no teu coração, tem te inquietado em relação a alguma área da tua vida financeira, para fazer alguma coisa, sabe, e é a direção de Deus vai nos levar para o lugar certo, é o insight que a gente precisa, seja de um curso, seja a nossa carreira, seja como empreendimento, sabe, é a direção de Deus, Ele nos guiando em todas as áreas, e exige de nós uma coragem de obedecer a Deus, e uma coragem de reconhecer Deus como a nossa fonte. O nosso trabalho é um meio de Deus nos abençoar, nosso patrão, o nosso chefe, ou o nosso cliente, o cliente é um canal, mas a fonte é o Senhor. Tudo vem dele, e nós sendo fiel nas pequenas coisas, sendo fiel nas pequenas direções, Ele vai dando mais, e vai nos guiando para o lugar onde Ele quer nos colocar, nos guiando ao propósito que Ele tem para nós, a uma vida de abundância, a uma vida de prosperidade, mas passa pelo nosso relacionamento com Ele diário. Ainda sobre a nossa prosperidade, tenho mais uma orientação sobre o maná que é dada ali no capítulo 16, no versículo 32, Êxodo 16, 32, diz assim, Êxodo 16, 32, disse Moisés, o Senhor ordenou a vocês que recolham um jarro de maná, e algumas versões diz gomer, ou gomer, não sei se a pronúncia é certa, mas é um jarro de maná, e que o guardem para as futuras gerações, para que vejam o pão que lhes dei no deserto, quando os tirei do Egito. Então Moisés disse a Arão, ponha numa vasilha a medida de um jarro de maná, e coloque-a diante do Senhor, para que seja conservado para as futuras gerações. Duas coisas aqui mencionar. A primeira delas é que foi separada uma quantia da provisão para ser colocada diante do Senhor, sabe? E aquilo ali era para lembrar as futuras gerações, lembrar eles que a fonte era o Senhor. Isso nos lembra os nossos dízimos. É uma parte daquilo que nós recebemos do Senhor, é uma parte da provisão do Senhor, mas nós consagramos a eles, ofertamos a Deus. E o dízimo nos lembra quem é a nossa fonte. Eu dizimo porque eu sei quem é a minha fonte. Eu estou dizendo que a minha fonte não é o meu trabalho, não é o meu suor, não é o meu patrão, não é o meu chefe, mas é o Senhor, sabe? Eu estou lembrando a minha alma. É uma ordem que o Senhor mandou. E segundo, como um memorial daquilo que Deus fez. Deus, Ele costuma trabalhar com memoriais. Jacó, quando teve um encontro com Deus, ele disse, não, esse lugar aqui eu vou chamar de Peniel, pois aqui eu tive um encontro com Deus. E levantou um altar ali. Sabe, para que servem os memoriais? Os memoriais servem para eu não esquecer o caminho. Não o caminho de volta, mas o caminho que eu estou indo. Sabe, quem esquece o passado, quem esquece o que Deus fez, acaba voltando para a velha vida, acaba voltando para desertos esquecidos. Quantos amigos nossos se acabam esquecendo do que viveu no encontro com Deus, acabam se esquecendo de tudo o que experimentou aqui e acabam voltando para a velha vida? Quantos amigos nossos que experimentam um amor verdadeiro, um amor incondicional da parte de Deus, esquecem desse amor e voltam a buscar o amor no mundo?
Quantas vezes a gente acaba esquecendo que Deus é fiel para nos cuidar, e às vezes acabamos perdendo a nossa paz. Às vezes andamos ansiosos, angustiados. Mas será? E se faltar, o que eu faço? E se não tiver? Mas será que a pessoa vai comprar a minha ideia? Fica ansioso, talvez pela célula, talvez pelo trabalho, talvez pela sua vida sentimental, pelos seus amigos. Fica ansioso, angustiados. Quantas vezes duvidamos? Sabe, é normal vir a dúvida, é normal vir a incerteza. Mas sabe, tem um salmo de Davi que é muito legal, que ele fala: por que está batido a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Eu elevo meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. Eu sei que é o meu Senhor. Sabe, é Davi tendo uma postura para com a alma dele. É Davi tendo uma postura com relação àquilo que passa na cabeça dele. Sabe, eu convido você a ter uma postura ativa com aquilo que passa na sua mente e no seu coração. Sabe, a hora que o diabo tenta bombardear a tua mente com dúvida, com pensamentos de incerteza, insegurança, sabe, se posiciona. Se posiciona, não, eu vou crer. Lembra, tenta se lembrar das coisas que Deus fez para ti, vai te lembrando. E tu vai ver a fé voltando, tu vai ver a esperança voltando. Sabe, guarde memoriais. Eu não vou dar spoiler do encontro, mas, sabe, foto, quadro, sei lá, sabe, mas não deixe esquecer, entende? Porque quando tu se esquece daquilo que Deus fez, aí tu perde a paz, entende? Deus é um Deus de memoriais. Por isso eu gosto muito de dar quadro de presente para meus amigos. É um memorial de um momento que vivemos, sabe? Não se esqueça daquilo que Deus fez. Não deixe o diabo minar a sua mente. Indo para os finalmente, minha família, uma última passagem. Como eu falei, deserto é um lugar de teste, deserto é um lugar de provação, deserto é um lugar de tentação. Uma última passagem, Mateus capítulo 4. Uma pessoa muito importante também estava no deserto, também passou por perrengue, mas esteve no deserto. Mateus capítulo 4, versículo 1, para fechar. Não é a última passagem, vai ter mais um depois, mas esse é para a conclusão. Mateus capítulo 4, versículo 1. Aleluia. Mateus capítulo 4, versículo 1 diz assim: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Tem o pão da vida, tem o maná, que é um pão para nós nos alimentarmos. Palavra, presença de Deus, 10. Mas tem um outro pão também, e não é o pão que o diabo amassou, mas tem um outro pão que não é para nós comer, que é o pão do esforço próprio. Para toda necessidade, para toda fome, para toda angústia, para tudo aquilo que tira a nossa paz, para todo o deserto da nossa vida, sempre haverá uma voz do diabo sussurrando: transforma essas pedras em pães. Sabe, é no anseio por um amor que o diabo vai lá e sussurra, vai lá e namora uma pessoa aleatória. Sabe, é no anseio por dinheiro que o diabo vai lá e vai sussurrar: não se envolve muito com as coisas de Deus, tem que ganhar dinheiro, tem que se envolver. Ou o diabo vai sussurrar: o pessoal tem que te deixar em paz, ou discute com a tua família aí, porque tu tem que focar agora, quer dinheiro, negócio agora, foco. Sabe, todo o deserto da tua vida vai ter uma voz do diabo te sussurrando, para você resolver do seu jeito. A voz do diabo diz ali: vai lá e resolve do teu jeito, da tua capacidade, do jeito mais fácil. Sempre haverá uma voz do diabo sussurrando, para toda necessidade. Assim como haverá uma direção de Deus, haverá uma voz do diabo. E sabe, na medida que você ouvir o diabo e tentar transformar a pedra em pão, e tentar resolver do seu jeito, você vai perceber que aquilo ali não era pão, e tu vai ter que engolir aquele caroço, aquela pedra, tanto faz, no final vai ser horrível. Tá entendendo? Sabe, é que nem tu tomar uma decisão por orgulho. Sabe, o pão, a pedra disfarçada de pão que o diabo nos oferece, muitas vezes é o orgulho. Então, eu tenho que defender a tua honra, o teu orgulho, e tu toma uma decisão pelo teu orgulho. Sabe, tu vai ter que engolir o caroço do arrependimento. Sabe, o
uma proposta de emprego, tomar sem receber a direção de Deus, uma proposta de emprego fora da direção de Deus, fora do propósito. Mano, eu estou precisando de dinheiro, estou numa situação complicada, fora do propósito. Tu vai ter que engolir o caroço de ter um desgaste espiritual e saber que tu está fora do propósito, e saber que tu não devia estar ali, sabe? Se você... Outro pão também é o pão do reconhecimento. Faz isso aqui que tu vai ser reconhecido, sabe? Vai ter que engolir o caroço da frustração, ou forçar um relacionamento que não é da vontade de Deus, sabe? Vai ter que engolir o caroço da frustração, sabe? Então, busque a direção de Deus, sabe? Olha que legal, Jesus disse assim, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se você for continuar a passagem, no versículo 5 vai dizer que então o diabo o levou à cidade santa e colocou na parte mais alta do templo e disse: se é o filho de Deus, te joga daqui para baixo, porque está escrito que Deus dará ordem aos anjos a teu respeito, que vão te segurar e vão te cuidar para que não tropece em pedra alguma. Quando ele disse não para o diabo não foi embora. O diabo continuou ali, atazanando ele, sabe? Ele continuou sendo tentado mais 2 vezes. Mas depois, no versículo 11, a Bíblia diz o seguinte: então o diabo deixou, e os anjos vieram e o serviram. Sabe? Ele disse não para a proposta do diabo. Ele disse não para o sussurro do diabo de fazer na força do teu braço, do teu jeito. É muito legal que o diabo falou: transforma essas pedras em pão. Ele podia dizer para o diabo, eu escolhi esperar, diabo. Sabe? Ele disse não para aquela oportunidade. Ele disse sim para uma fome que o aproximava de Deus, e disse não para um banquete que o afastaria do propósito. E o convite nessa noite é você abraçar uma fome que te aproxima de Deus, e recusar os banquetes do mundo, recusar os banquetes do diabo, recusar os banquetes que a vida oferece, e dizer sim para uma fome que te aproxima de Deus, sabe? Porque o diabo vai oferecer, é que nem os banquetes da Babilônia, sabe? Vão oferecer para ti. A vida vai oferecer coisas para te preencher, para preencher o nosso desejo por amor, para preencher o nosso desejo por reconhecimento, para preencher o nosso desejo por paz, o nosso desejo por segurança. Eu quero ter uma vida segura para mim, para minha família, sabe? O diabo vai ter uma proposta para você, sempre vai ter, sabe? E o convite, uma proposta é muito fácil, mas pessoas de fé, pessoas espirituais, o convite que eu faço para vocês é dizer não para esses convites. Vai fazer o quê? Se voltar para Deus, saciar sua fome em Deus. É honesto ter sede, mas é loucura beber de água suja. É honesto querer ter paz, mas é loucura querer ter paz à força do teu braço. Falei na última hype que a gente fez na praça, que às vezes na busca pela paz a gente faz uma confusão em casa. Às vezes na busca por amor a gente acaba encontrando a frustração. Às vezes, sabe, na busca por segurança a gente acaba colocando toda a nossa família em risco. Entende? Sabe, eu não sei qual é a tua fome nesse tempo. Eu não sei qual é a tua necessidade. Eu não sei qual direção, em qual área da tua vida tu precisa de uma direção de Deus. Mas eu sei que Deus, ele tem uma direção para a tua vida. Eu sei que ele tem provisão para a tua vida. Eu sei que ele tem força para você. Ele pode fortalecer a tua fé nessa noite. Eu não sei se a tua vida está a 1000 maravilhas. Eu não sei se a tua vida está indo para trás, está piorando. Eu não sei. Mas eu sei que Deus, ele tem algo novo para você nessa noite. Coloque-se de pé, nós vamos ler uma última passagem. Mateus, capítulo 14, versículo 19. Mateus capítulo 14, versículo 19 e o 20. Mateus 14, 19, aqui. Aqui é Jesus. Eu vou ler o 17 junto. 17 até o 21. Eles disseram, e seus discípulos falando para Jesus: tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixinhos. 18. Então Jesus disse: tragam-nos aqui para mim. 19. E ordenou que a multidão se sentasse na grama, tomando os 5 pães e os 2 peixinhos, olhando para o céu, deu graças e os partiu. Em seguida ele deu aos seus discípulos, e estes a multidão, repartiram com a multidão. Versículo 20. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos, cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram ali
foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Talvez você chegou aqui precisando de alguma direção. Talvez você precise de alguma coisa da parte de Deus. Talvez o que você precisa é uma direção para avançar, para ir para frente. Mais fé para alguma conquista, mais fé para a sua célula da semana, para progredir, para avançar em Deus. Sabe, eu não sei qual é a tua situação nessa noite, mas eu sei que o pão da vida está entre nós. Eu sei que a palavra ela foi compartilhada, Deus está entre nós, e eu sei que todos nós seremos saciados nessa noite. Eu sei que vai sobrar ainda, vai sobrar para a semana, vai sobrar para a sua casa, vai sobrar para os seus colegas de trabalho, para a tua família, para aqueles que você encontrar. Eu não sei qual é a tua necessidade hoje, mas eu gostaria de convidar você a orar a Deus. Eu gostaria de dizer para você que Ele já tem uma provisão para você. Talvez você não tenha, como não está vendo uma solução, mas Ele já tem um caminho aberto pelas águas. Ele já tem um caminho ali escondido, sabe? Ele tem a provisão. Eu quero dizer para você que o inimigo, ele pode tentar te enganar ou te ludibriar. Mas o braço forte do Senhor está contigo. Feche seus olhos nesse momento. Coloque a mão no seu coração. Fala para Ele. Então, se você precisa de uma direção, diz: Deus, eu preciso de uma direção. Deus, me dá um caminho, me aponta um caminho, me aponta uma estratégia para minha célula, para o meu trabalho. Fala para Ele. Talvez você precise de fé. Talvez você chegou aqui com a sua fé, ela está enfraquecida, está abalada. Diz: Deus, fortalece a minha fé, Senhor. Por favor, Jesus. Sabe, talvez você está aqui e só quer avançar. Quer que a sua vida vá para frente. Quer que a sua vida conquiste novas coisas, novos alvos, novas metas. Diz para Deus: Deus, me fortalece, Senhor Jesus, para que eu possa alcançar essas metas. Deus, renova a minha fé, renova o meu ímpeto, Senhor. Talvez você está aqui e está precisando de uma palavra. Talvez você está aqui e veio correndo durante a sua vida inteira buscando algo sobrenatural, buscando um propósito, buscando paz, buscando descanso, buscando segurança para a tua vida. Eu quero dizer que o pão da vida está aqui nessa noite. O poderoso toque do Senhor, o Senhor falar ao teu coração. O Senhor tem o sustento para você. É Ele quem te garante. Fala para Ele. Diz: Deus, eu tenho fome. Eu tenho fome de paz. Tenho fome de segurança para minha casa. Deus, eu preciso de uma direção, Senhor. Ele tem sustento para você. A muralha que está na tua frente, o desafio que está na tua frente. Ele tem estratégia. Ele tem estratégia para derrubar a muralha. Talvez você esteja cercado. Talvez tu vê sem saída. Você não vê solução para o teu problema. Ele tem a segurança. Ele tem o sustento para você. Não temas, sou contigo. Esses leões não vão te devorar. Esse problema não vai te devorar, porque Ele é contigo. Deus já tem um caminho aberto sobre as águas. Fala para Ele nessa noite. Seja saciado nessa noite. Ele tem sustento para a tua fé. Talvez você não está entendendo. Talvez você não está sentindo nada. Mas Ele está aqui. Talvez tudo que você precisa é um poderoso toque. Talvez tudo que você precisa é uma experiência com Deus. Diz para Ele. Diz para Deus: eu preciso. Eu tenho fome. Fala com Ele. Fala com Ele nessa noite. Deixa Ele te renovar. Deixa tuas forças serem restauradas nessa noite. Enquanto eu estiver orando, fala com Deus. Pai, em nome de Jesus, eu oro sobre cada um que está aqui. Eu oro, Senhor Jesus, pela multidão que está aqui conosco, Senhor. Deus, te ouvindo, te buscando, seguindo o teu chamado, Senhor. Espírito Santo. Pai, assim como o Senhor alimentou aquela multidão, Pai. Senhor Jesus, alimenta-nos nessa noite, Senhor. Fortalece a nossa fé, Pai. Deus, que toda dúvida, que toda incerteza, Senhor, Senhor Jesus, possa ser engolida, possa ser destruída, Deus, pela fé, vai ser gerada no nosso coração. Eu quero dizer pra você, meu irmão, que tem dúvida, que tem incerteza, Deus é contigo, Deus é contigo, Ele te chamou aí pra tua célula, pro teu trabalho, pra tua casa, a provisão pra tua família. Recebe nessa noite. Recebe nessa noite. Cante com fé. Ele é contigo. Nuvens que trazem chuvas de
nome de muitas fontes Jesus. em meio Seja ao fortalecido deserto. nessa noite. Cante de coração, se entregue de coração. Nuvens que trazem chuvas de Ele está aqui, bênçãos. saciando a fé. Eu não sou o pão, a banda não é o pão, Cristo é o pão, se alimente dele nessa noite. Aquele que Ele está acalma aqui. o vento, Ele está aquele aqui. que aquieta o mar, Cante que com fé, tira minha a família. força do fogo. Cante com fé, minha família. Eu não sei qual é o teu sonho, eu não sei qual é a tua luta. O Deus que derruba as muralhas, da estéreo faz mãe de Milagre filhos. que tu Eu precisa. mesmo que bradar do alto, não Ele é temas, contigo. sou contigo. Ele é contigo, cante com fé. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, Ei. faz romper Tudo que tu muitas precisa. fontes em meio ao Vai deserto. ser um bom marido, vai ser um bom pai, vai ser um bom filho, vai ser um bom empreendedor. Nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Cansa da família, o teu vizinho. Ouça a voz. A tua fraqueza. Deus te dá escape Ele e tem provisão. livramento. Ele. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Olha com fé pra tua alma Faz ouvir, pro teu coração romper ouvir, pro muitas inferno fontes em ouvir. meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Sobre toda a área da tua vida, sobre o teu trabalho. Deus sobre te a tua dá escape e célula. livramento. Ele te dá escape e livramento. Esse é o nosso Deus, minha família. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Escape e Deus. livramento. Esse é o nosso Deus. Ele é fiel. Ele é bom. Ele é bom. Se você precisa de alguma direção de Deus em alguma área da tua vida, se você quer que a tua fé seja fortalecida, se você quer experimentar algo de Deus, se você tem fome de mais de Deus, ou se você quer viver um novo de Deus, eu convido você a passar aqui à frente. Nós vamos compartilhar o pão da vida. Nós vamos compartilhar e todos serão saciados. Se tem alguém que precisa de alguma direção de Deus, se precisa de alguma provisão, ou precisa de alguma oração, passe aqui à frente. Os irmãos vão estar orando pela sua vida. Tem alguém? Aleluia. Aleluia. Então, se tiver alguém, passe aqui à frente. Nós vamos estar orando. Pedir algum pastor ou discipulador pode estar orando aqui com o nosso irmão. E você que está aí no seu lugar, estenda as suas mãos para cá. Deus, Ele vai dar a resposta. Enquanto estiver orando, algum pastor ou líder vai estar orando com os irmãos. Você que está aqui, feche seus olhos. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós declaramos, Deus, sobre a vida desses irmãos que estão aqui, Pai. Ô Espírito Santo de Deus, o Senhor sabe, Deus, qual é a luta. O Senhor sabe qual é a resposta que eles precisam, Pai. Senhor Jesus, eu oro, Senhor Jesus, para que o Senhor possa, Deus, gerar, Deus, no coração deles, Pai. Oh, Deus, a luz para ver o caminho, Pai. Oh, Deus, eu oro, Senhor Jesus, para que eles possam ver, Deus, o mar se abrindo diante deles, Deus. O caminho para eles trilhar, Senhor Jesus. O caminho para o novo de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, faz o teu milagre na vida deles, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo, cremos na tua bondade, cremos na tua graça, cremos na tua fidelidade, Senhor Jesus. Abençoa a vida deles, Deus. Derrama a tua graça e o teu favor, Deus. Oh, Deus, assim como os discípulos, Deus, naquela tempestade, eles viram o Senhor caminhando sobre as águas, Senhor Jesus. Oh, Deus, que eles possam ver, Pai. Oh, Deus, nas áreas da vida deles, naquilo que eles precisam, eles possam ver a tua mão, o Senhor ali com eles, o Senhor ali dirigindo, Senhor Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, chama eles a um novo nível de fé, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela tua palavra, pela tua fidelidade, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Nós te adoramos, Jesus. Obrigado, Senhor, por essa noite. Aleluia. Aleluia. Amém, igreja? Aleluia. Deus tem provisão para a sua semana. Deus tem provisão para todo o deserto, para todas as áreas. Aleluia.
Glória a Deus. Cristiano, vem pra cá. Glória a Deus. Aplauda-se o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Que essa palavra poderosa, ela continue a nos alimentar nessa semana. Em cada célula, em cada encontro, em cada lugar que nós estivermos reunidos. Como igreja, nas células, né, compartilhando da vida de Deus. Compartilhando do maná dos céus que aponta para Jesus. O Senhor quer trazer novas revelações aos nossos corações através dessa palavra. Como alimento vivo que vem do céu. Amém? Então cada um de vocês possa ter uma semana abençoada. Desfrutem daquilo que o Senhor tem para vocês. E que vocês possam cada dia mais prover daquilo que o Senhor tem para vocês. Do maná do céu, da presença do Senhor. Em nome de Jesus. Que o Senhor vos acompanhe, que tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. Não saia daqui sem dar um abraço ao seu irmão, à sua irmã, em nome de Jesus. É isso aí, pessoal. Se você quer saber tudo que está rolando aqui, dá o seu like aí ó, e se inscreva no canal e fique por dentro de tudo que acontece com essa família. É isso aí.